Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Júlio e este é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje vamos falar sobre esse livro, Uma Noite, Markovitch, de Ayelet Gundar Goshen, uma escritora israelense. Um livro que foi uma grata surpresa para mim. Uma grata surpresa porque é um livro que se passa na Palestina, ali um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e é um livro que vai falar de amor, de amizade, de amores não correspondidos, traições, ao mesmo tempo que tem como pano de fundo aquele clima da Palestina ali, aquelas lutas com os árabes. Isso foi antes da fundação do Estado de Israel e das colônias, dos que viriam a ser os kibbutz, aquele povo daquela origem judaica que estava ali lutando, tentando conquistar o seu lugar, o seu país. A história é centrada em uma amizade de duas pessoas, o Ziv Feinberg e o Yakov Markovitch. O Ziv era um homem alto, forte, musculoso, tinha olhos azuis, um bigode vistoso, era ousado, era intrépido, as mulheres sentiam uma atração enorme por ele tinha vários casos, tinha uma facilidade de conquistar as mulheres, embora ele fosse casado. E o Yakov Markovitch, o seu fiel amigo, era ao contrário dele. Era um homem franzino, um homem assim que não tinha palavras para descrevê-lo, porque ele não tinha nada que se salientasse, não tinha, era baixo, não era forte, ele não tinha nenhum sucesso com as mulheres, ele era assim, não tinha palavras para descrever, um homem dado como indescritível, era assim como diz um amigo meu, era sopa de hospital, não tinha gosto de nada, não era nada. Mas eles eram muito amigos e a partir dessa amizade que vai se dar toda a trama. Ocorre que o Ziv, ele era muito mulherengo, ele acabou se envolvendo com a mulher de um açougueiro. E esse açougueiro ficou sabendo disso e, claro, afiou as suas facas e foi à procura do Ziv. O Markovitch era muito amigo dele, eles acabaram. O Markovitch aconselhou ele a fugir do açougueiro, porque senão ele ia ter, digamos assim, um castigo bem sério, que o homem não era para brincadeira. E eles fugiram, foram para Tel Aviv. Como quase todos aqueles colonos, aquelas coisas, eles viviam sempre com a preocupação de lidar com o inimigo que sempre existiu muito próximo deles, que eram os árabes. Eles viviam sempre em guerra. Então, cada colono, eles eram um agente, faziam alguma coisa pelo seu país, lutavam em guerras, trabalhavam para um serviço lá que, digamos assim, seria o que viria a ser depois um serviço secreto, sempre em lutas, eram sempre soldados, na verdade. E o Markovitch, na verdade, ele era assim, pelo fato de ele ser fraco, ele não ter habilidade de lutar, ele não ter, mas ele tinha não era corajoso, não era ousado, ao contrário do Ziv, ele tinha uma função específica que ele era talhado para aquilo. Ele foi designado, ele foi dada para ele a função de ser contrabandista de armas. Ele era alguém que levava armas para lá, para cá, porque ele passava desapercebido, ninguém prestava atenção nele, ele não chamava atenção sobre nenhum aspecto, então a função dele era perfeita. E o Ziv, não, o Ziv era um soldado. Ocorre que o Ziv, para fugir desse açougueiro, desse marido traído, eles vão para Tel Aviv, os dois, o Markovitch e o Ziv, e pedem, pelo amor de Deus, derem alguma missão para ele, alguma coisa que ele precisava se ausentar por algum tempo dali até passar a ira do marido traído. E o comandante deles lá diz o seguinte: eu tenho uma missão perfeita para vocês, que é o que vai acontecer e que vai formar toda a trama do livro. A missão deles nada mais é do que o seguinte: nós estávamos lá no começo, lá há poucos anos, às vésperas de estourar a Segunda Guerra Mundial. E os judeus na Europa já vinham sofrendo perseguições do nazismo, enfim, no que acabou dando depois no Holocausto. Mas eles já tentavam tirar judeus da Europa e levar para a Palestina para depois formar o Estado de Israel.
Ocorre que havia 20 mulheres moças que estavam lá na Polônia, na Alemanha, e que tinham que trazer essas mulheres para a Palestina, mas elas não podiam sair do país. Ocorre que eles fizeram o seguinte, eles pegaram 20 homens judeus, embarcaram em navios e levaram até a Europa para se encontrar com essas mulheres, aonde lá eles casariam com essas mulheres, e aí sim, elas casadas com cidadãos palestinos, elas poderiam sair do continente europeu e entrar no território da Palestina e estariam a salvo das perseguições nazistas. Eles faziam essas missões periodicamente. Então partiram num navio da Palestina 20 homens judeus para casar com 20 mulheres europeias que tinham descendência judaica para vir para a Palestina. O trato era o seguinte, eles iam lá casar, não conheciam as mulheres, era celebrado esse casamento, poderiam sair do continente europeu e vir para a Palestina. Quando chegassem na Palestina, iriam direto a um tribunal rabínico, onde seria lavrado um divórcio segundo as leis, as religiões, os preceitos da religião judaica. Então chegaram lá na Alemanha, na Polônia, lá na Europa, e fizeram uma lista, 20 homens, 20 mulheres, 2 colunas, e eles casaram. Ninguém se conhecia. Era tipo assim, o Iaco vai casar com a fulana, o Ziv com o outro, enfim, formavam 20 pares. Ocorre, chegaram lá, se apresentaram, fizeram uma leitura dos nomes, formaram os casais, e caiu para o Yakov Markovitch, a mulher mais linda que todos os 20 homens já haviam visto. Era Bela era o nome dela, e sintetizava tudo. Ninguém nunca tinha visto uma mulher tão bela como aquela. Foi feito os casamentos, foram celebrados os casamentos, embarcaram todos num navio e os 20 casais chegaram na Palestina. Chegando lá, todos eles foram para o tribunal rabínico para celebrar lá a dissolução desse casamento, o divórcio, porém, o Yakov Markovitch disse, não, eu não vou me divorciar. E a Bela queria o divórcio, todas elas queriam, esse era o trato. Como não houve a dissolução desse casamento, que havia sido celebrado segundo a religião, tudo, o Yakov estava dentro da lei. E ele pega e vai com a mulher dele, a Bela, a contragosto dela, para a casa dele. E ela disse o seguinte, que aquele casamento nunca ia se consumar. Ela ficaria ali com ele até ele conceder o divórcio. E, enfim, ela foi dormir no quarto e ele dormir na sala. E esse divórcio não foi lavrado, não foi feito. Ocorre que ele foi aconselhado pelo tribunal, pelo rabino, enfim, você tem que conceder o divórcio, pelos amigos, pelo Ziv, você não pode fazer isso, não foi esse o trato, mas ele se manteve firme e não ia conceder o divórcio, porque ele era um cara que não tinha nenhum sucesso com as mulheres e por uma obra do destino que ele jamais esperava, ele se encontra agora casado com a mulher mais linda que ele poderia imaginar, que ele nunca iria conseguir, e ele disse que mais cedo ou mais tarde nós vamos nos acertar, e aí começa toda a trama do livro em cima dessa situação. E aquele casal passa a ter lá, então, essa relação infeliz, né? A Bela cuidava da casa, o Yakov trabalhava no campo, lá na plantação, chegava à noite, ele dormia no sofá, ela dormia no quarto deles, né? E ela sempre pedindo para ele que ele concedesse o divórcio e ele não. Apesar dos conselhos dos amigos, dos conselhos do rabino, ele não abria mão, ele não queria se divorciar. Então passaram a ter assim uma coisa assim mais, digamos, mais forte, tentar convencê-lo de uma forma mais contundente. Eles pegaram lá algum grupo de rapazes que batia na porta do Yakov e aconselhava ele a conceder o divórcio. Ele se mostrava irrelutante, ele não queria mesmo conceder, então o pessoal dava-lhe uma camaçada de pau nele, dava uma surra e ia embora. Passavam alguns dias, voltavam lá, perguntavam se ele tinha mudado de ideia. Não, ele apanhava de novo e assim sucessivamente, né?
Então aí o Ziv chega e diz para ele, pelo amor de Deus, até quando você vai apanhar, até quando você vai suportar isso, né? E aí nesse trecho aqui da página 99, o Ziv diz o seguinte para ele, mas ela não ama você, amigo, não ama. Como é que amaria você se você está aprendendo a seu lado a vida inteira por regras da religião? E o Ziv aconselhando ele, né? E não tinha jeito. Aí ele conta a seguinte coisa aqui. Ele diz o seguinte para o Ziv: você alguma vez teve que esperar que lhe acontecesse algo? Não. Pessoas do seu tipo não precisam esperar. Para vocês, as coisas vêm por si mesmas, como andar, como falar, como rir. Mas pessoas como eu têm que esperar que algo lhes aconteça. E, quando finalmente esse algo acontece, acaba logo. Pimba! Eis a mulher mais bonita que você já viu. Pimba! Você está casado com ela. Pimba! Já não está mais. Preciso dessa beleza ao meu lado, Ziv. Preciso dessa beleza ao meu lado, porque o céu não vai me enviar uma coisa assim 2 vezes. Se não a agarrar com toda a força, se deixá-la ir embora porque me quebrar um dente ou um braço, não a mereço. E ela vai me amar, eu lhe asseguro. No fim, vai me amar. Vou esperar com calma e paciência. Vou trabalhar duro, vou provar que a mereço. No fim, ela vai me amar. Mas acontece que o tempo vai passando e ele não concede o divórcio e a Bela não ama ele, não aceita ele como marido. Até que ela resolve ir embora. Ela vai para Tel Aviv. Mas vai casada, porque ele não concedeu o divórcio. E lá ela vai morar lá e ela lá procura um poeta que ela conhecia, alguém, e acaba se relacionando com ele. Ele é um homem que escreve doces palavras, que sabe escrever poesia, que faz poemas, que sabe como conquistar uma mulher, e ela se envolve com ele. Antes ele escrevia poemas só sobre a libertação dos judeus, sobre a luta que o povo judeu tinha, e aí ele passa, a partir de quando ele conhece ela, esse poeta, ele começa a dedicar os poemas a ela, ele faz poemas maravilhosos para ela, e ela se encanta com aquilo, e vai ficando, e eles vão ficando lá, vão se relacionando. Ela está feliz, embora ainda casada com o Markovitch. Ocorre que o poeta, assim como ele escrevia poemas para Bela, ele escrevia também para outras mulheres. As mulheres andavam atrás de quem lhe escrevesse poemas, quem lhe falasse palavras doces, e ela se dá conta lá pelas tantas que o poeta já não dá tanta atenção para ela, ele tem que dividir a atenção com outras mulheres, e ela vê que está grávida desse poeta. Ela começa a sentir os primeiros sintomas da gravidez e se assusta e fica fazendo o que vai ser da minha vida agora? Até que ela resolve ir embora. Ela pega lá os poucos pertences que tinha e sai caminhando por Tel Aviv, não sabe. Lá pelas tantas ela caminha. Quando ela para é que ela se dá conta que ela não tem para onde ir. E é claro que você já sabe, adivinha para onde é que ela foi, onde é que ela poderia ir e ser aceita e ter uma casa. Claro, a casa do Markovitch. E ela volta lá. E um belo dia o Markovitch vê ela chegando na sua casa. E ele fica imaginando, ela voltou, ela se arrependeu, agora sim o nosso casamento vai se consumar. Tudo muito bem. O Markovitch está à noite deitado no seu sofá, quando a Bela chega no sofá à noite, despe-se de todas as suas roupas, se desnuda total e entra embaixo dos lençóis do Markovitch. E o Markovitch fica imaginando, minhas preces foram ouvidas, enfim, agora sim, nosso casamento vai se consumar. E ele começa, então, maravilhado com o corpo da mulher, que ele agora vê pela primeira vez, apesar de já estar casado com ela há bastante tempo. Fica maravilhado, embevecido, tudo. E ele percebe, se for por sinais visíveis ou foi intuição dela, que ela está grávida. E que foi por isso que ela voltou para cá.
E aí ele, apesar de todo o desejo, de toda a vontade que ele tinha, de toda a excitação que estava, ele disse para ela que ela poderia voltar, que ele não queria ela, que ela voltou só por aquele motivo. Então, se fosse só por aquele motivo, ele também não ia querer ela. E volta tudo a estaca zero. Ela volta para o quarto e ele continua dormindo no sofá. Eu não falei antes que quanto ela estava em Tel Aviv com o poeta, ele dormia todos os dias naquele sofá, abraçado numa camisola que ela havia deixado, porque ali tinha o cheiro dela, tinha o cheiro, o perfume, o gosto, ele sentia a pele dela naquela camisola. Nasce a criança, um menino, e o Isaac Markovitch, estou com Isaac na cabeça, Yakov Markovitch, ele cria essa criança como filho, mas continua aquele casamento daquela forma. Tá? E aí passa-se muita coisa, é uma história bem divertida, de amores não correspondidos, existiam outros casais, quase todos os homens as mulheres tinham filho, mas não eram filhos dele. O leitor sabe das relações extraconjugais daquelas mulheres, mas os maridos não, menos o Yaakov, de novo eu disse Isaac. Então vai indo, é um livro divertidíssimo, tá? Para vocês terem uma ideia, a partir dessa noite em que a Bela se oferece ao seu marido legal, mas não... O Isaac passa, o Yakov Markovitch, ele passa a ficar num estado permanente de excitação. Então, a partir daquela noite, ele tem uma ereção constante, a qual passa dias, passa noite, ele não consegue se desfazer daquilo, e aí ele perde aquele cargo, digamos assim, aquela função que ele tinha de traficante de armas, de atravessador de armas, porque ele antes era alguém irreconhecível, ninguém conhecia ele, não tinha nada que o distinguisse de outros, e o chefe dele passa a dizer para ele: agora você com essa ereção constante vai passar a ser assim uma pessoa visível, então não serve mais para essa função. E eles se envolvem, todos eles, em guerras, em lutas, e aí vai indo aquela trajetória toda de guerra, de tensão. Ele vai para uma batalha contra os árabes, ele se arrisca, ele faz tudo para tentar morrer, porque a vida não tá boa para ele, mas ele sempre sobrevive, ele sempre volta e sempre encontra a Bela irredutível. Então, depois passam-se os anos, a criança já é um adolescente e ele continua sempre amando a Bela, vivem juntos apenas por causa daquele casamento pro forma que houve. Ele não concede o divórcio, ele está infeliz, ela está infeliz. E aí, lá pelas tantas, depois de algumas tragédias que o livro conta, que eu não vou relatar aqui, ele resolve, então, finalmente conceder o divórcio à Bela. Um belo dia, ele chega em casa, à noite, e diz para ela: amanhã eu vou te conceder o divórcio. E ela fica surpresa, porque quantos anos faz que ele estava irredutível nesse sentimento. Então, naquela noite, após o jantar, ele está no sofá, e ela faz a mesma coisa que fez lá alguns anos atrás. Ela se desnuda, tira a roupa, entra para baixo dos lençóis dele e diz para ele o seguinte, e aí vem o título do livro que eu estava lendo desde o começo erroneamente. Eu entendia Uma Noite Markovitch, mas não, ela diz para ele quando entra para baixo dos lençóis deles assim: uma noite, Markovitch, é o que você vai ter na nossa vida de casado. Amanhã de manhã eu vou embora. E aí o leitor fica pensando: bah, essa noite então vai acontecer. Não, o Markovitch diz: não, uma noite eu não quero. Amanhã você está livre. E na manhã seguinte, ela pega, deixa e vai embora. É um livro divertidíssimo, tem histórias de amor, de traição, de amizade, histórias divertidas, e num pano de fundo a gente conhece um pouco de como foi a formação daquele Estado, de como eles vivem até hoje em eterna luta com seus
com eles, como eles se referem, eles são os árabes. Então, sempre assim, atentados, um estraga a plantação do outro, bombardeia ali. É um livro bem interessante de se ler, se aprende muita coisa. Eu gostei, fiquei bastante surpreso. Então, eu deixo para vocês a recomendação. Uma noite, Markovitch, de Ayelet Gundar Goshen, uma escritora israelense. Tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.